Tudo bem, pessoal? Meu nome é Júlio, sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal que não é inscrito, deixa aí a sua inscrição, vamos ajudar o canal a crescer um pouquinho. Pessoal que já é inscrito, curte, comenta, compartilha e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Beleza, pessoal? Então o vídeo de hoje é um pouco diferente, tá? A gente não vai trazer nenhum indicador que eu fiz, nem nada. Eu vou começar a trazer de vez em quando vídeos sobre indicadores do Profit, tá? Que muita gente não sabe usar corretamente, não entende, né, como é que funciona. Então, e também para não ficar essa coisa de forçado de todo sábado eu ter que trazer um indicador para vocês e acabar eu tendo que fazer correndo os indicadores e acabar saindo indicador meia boca, tá? Então eu vou trazer indicador sábado quando tiver indicador interessante para trazer, beleza, pessoal? Mas todo sábado a gente vai ter um videozinho aí mais elaborado, com um conteúdo aí diferente, beleza? Então vamos lá. Então a gente vai entrar aqui na parte teórica do Fibonacci para entender um pouco como é que funciona, né? Aqueles números que são usados lá nas ferramentas, né? Então a gente vai falar aqui a gente não vai falar história, né? Do Leonardo de Pisa que fez, inventou a sequência de Fibonacci. A gente já vai direto para o que é a sequência de Fibonacci, tá? Então a sequência de Fibonacci, né? Ela é uma sequência numérica em que cada número seguinte é a soma dos dois anteriores. E essa sequência inicia em 0 e 1. Tá? Então, basicamente, né, a sequência começa com 0 e depois 1. E o próximo número é a soma dos dois. Tá? Dos dois anteriores. No caso aqui, 0 mais 1, 1. Qual que é o próximo número da sequência? 1 mais 1, 2. Próximo número da sequência, 2 mais 1, 3. E assim por diante, tá? Então a gente tem a sequência aqui embaixo, o início da sequência, né? Que fica 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 e assim por diante. Sempre somando os dois anteriores para ter o próximo número. Beleza? Aqui a gente já começa a ver um pouco da parte mística, né, do Fibonacci. Esses números da sequência de Fibonacci, muita gente usa dentro do mercado financeiro por ser número da sequência de Fibonacci. Simples assim. Então, por exemplo, quem nunca usou aí uma média de 21, né, no seu gráfico aí? A média de 21 faz parte da sequência de Fibonacci. Normalmente usa-se a de 20, né, por ser um número próximo dos números de dias de pregões no mês e tal. Então tem uma teoria por trás disso. Mas aí o pessoal pensou, pô, por que eu vou usar 20 se eu posso usar 21, que é da sequência de Fibonacci? Da mesma forma, o número 9, né? Muita gente usa a média exponencial de 9, que foi muito difundida aí pelo Larry Williams, que chegou até a ganhar campeonato de trader, né? Usando só a média de 9. Só que muita gente prefere usar a média de 8. Não vai ter tanta diferença, assim como a de 20 para 21 não tem diferença nenhuma. A de 9 para 8 também não tem, só que 8 é um número de Fibonacci, então o cara prefere usar o número de Fibonacci. Então, vocês já devem ter visto por aí gente usando média de 34, média de 55. Se a gente continuar a sequência aqui, a gente chega no número de 144, outro número muito usado dentro do mercado financeiro. 144. Por que não usar 140? Por que não usar 150, então, número redondo? Porque 144 é um número da sequência de Fibonacci. Então tem essa parte mística, né? E conforme a gente for avançando, vai ficar mais místico ainda as coisas. Vamos lá. Então a gente vai ver agora um pouco da proporção áurea, que ela tem dois números bem relevantes aqui, tá? Que são 61,8 e o 38,2. Estes números eles estão bem presentes dentro do Fibonacci, tá? Das ferramentas lá de Fibonacci. Então como é que a gente chega nesses números? De onde que tiraram esses números? Então, se a gente dividir um número daquela sequência de Fibonacci pelo número que vem depois, pelo número sucessor, aqui ele está dando exemplo de 21 dividido por 34. O valor desse resultado vai ser quase sempre, quer dizer, vai ser sempre algo muito próximo a 61,8. Tá? Vai dar uma diferença aqui de
casas decimais, tá? Mas arredondando sempre vai dar 61,8. O que está dizendo aqui? Se a gente pegar qualquer número dessa sequência e dividir pelo próximo, por exemplo, 5 dividido por 8, você pode fazer aí na sua casa, para você ver. Vai dar um número bem próximo de 61,8. A gente pegar 21 dividir por 34, vai dar 61,8. Pegar 34 dividir por 55, 61,8. Tá? Já começa aqui uma parte meio mística, né? No mínimo interessante isso, né? E aí, da onde que chegaram nesse outro número, 38,2? Se a gente voltar aqui e pegar qualquer número da sequência de Fibonacci e dividir pelo próximo número, desculpa, dividir pelo próximo número pulando 1, por exemplo, a gente pega o 3. Ao invés de dividir por 5, a gente dividir por 8, a gente chega naquele número de 38,2. Então, se a gente pega o 8 e divide por 21, vai dar 38,2. Se a gente pega o 21 divide por 55, vai dar 38,2. Tá, pessoal? E aí, se a gente somar 31,8 com 38,2, a gente vai ter 100%. Então aqui já começa uma coisa bem interessante, né? Não vou falar mística ainda, mas já começa a ficar, né? Opa, peraí, deixa eu prestar atenção nisso aqui. Então, né, este exemplo aqui que eu estou dando é só para a gente entender da onde que está saindo esses números aqui que a gente vai ver lá na frente. Então aqui a gente tem a representação gráfica dessa proporção áurea, tá? Então a gente tem a sequência de Fibonacci representada num gráfico. Então vamos lá. O 0 a gente não coloca, a gente tem o 1, a gente tem o 1 de novo, aí a gente tem o 2, o 3, o 5 e o 8. E tá vendo como vai formando um desenho meio espiral, meio caracol? Então se a gente continuar, olha, ali a gente tinha até o 8, né? Então se a gente continuar 13, 21, 34, 55 e assim por diante, o desenho vai ser o mesmo. Então ele vai continuando fazendo o mesmo desenho. Ó, se a gente voltar, ó, pode ver que não muda nada, né? Tá mudando ali só por causa do tamanho, né, do gráfico. Mas o desenho é o mesmo. Aí começa a parte mística, aqui. Porque se a gente começar a olhar na natureza, a gente vai enxergar essa proporção áurea em muitas coisas. A gente tem um exemplo aqui de uma galáxia, né? Uma galáxia, isso. Faz tempo que eu não assisto Cosmos. Uma galáxia onde do núcleo dela até a sua parte exterior, a gente tem a proporção áurea desenhada. A gente tem aqui, ó, um furacão, um tornado, a formação dele também respeita a proporção áurea. A gente tem aqui, ó, um desenho de um cérebro humano e a gente vê que a proporção áurea também é respeitada. Tá, pessoal? Aqui mais um outro exemplo, uma concha de um caracol, né, cortado ao meio. Aqui a proporção áurea é perfeita, né? A gente consegue ver exatamente o caracol, né, o espiral sendo formado ali e respeitando a proporção. Aí que a gente pula, né, pessoal? Eu nem lembrava disso aqui. Então a gente vai ver agora a retração de Fibonacci, tá? Pessoal, não sei se eu falei no começo do vídeo, mas esse slide aqui eu peguei de uma aula que eu dei lá pro pessoal da turma do Fabrício. É que eu já regravei esse vídeo umas 2, 3 vezes e eu não lembro se eu falei isso, tá, pessoal? Então eu vou falar de novo. Então, pro pessoal de mentoria do Fabrício, eu fiz uma aula lá que falava sobre suportes e resistências personalizadas, suportes e resistências psicológicas do mercado financeiro, tá? Então a gente falou lá sobre, além de Fibonacci, a gente falou sobre pontos de variação, a gente falou sobre médias móveis. Então, bem bacana lá. Quem quiser procurar lá no canal dele, Um Dentista na Bolsa, eu acho que tem lá a aula que eu gravei lá com eles. Beleza, pessoal? Então, voltando aqui. Então, na retração de Fibonacci, a gente vai usar aqueles dois números que a gente viu lá na proporção áurea, tá? Então, como é que a gente vai usar eles? Se a gente puxar aqui um gráfico, a gente vai fazer o seguinte.
A retração de Fibonacci ela é usada para a gente tentar traçar até onde uma correção pode ir. Essa é a forma original de você usar a retração de Fibonacci. Como que a gente faz isso? Toda vez que a gente tem uma pernada de alta, né, que o preço subiu muito e ele começa a corrigir, a gente usa a ferramenta de retração de Fibonacci do topo até o fundo. E aí ele vai criar essas duas linhas que são justamente 38,2% do movimento e 61,8% do movimento. Aí na teoria, o que aconteceria? O preço, quando começasse a cair, ele teria uma resistência muito grande aqui e não passaria tão fácil, tá? Então seria um bom ponto de compra, por exemplo. Tem gente que usa só isso, tá, pessoal, no mercado financeiro, tá? Apesar de toda essa coisa mística, funciona, não funciona, como é que... por que funciona... assim, tem gente que só usa isso, tá? Tem gente que não usa Fibonacci para nada. Eu sou um dos que quase não usa, tá? Só usa para ações e tal. Mas para mercado futuro não uso para nada. Só em tempos gráficos maiores, né? Mas tem gente que usa só isso e se dá muito bem, beleza? Então aqui a gente está vendo a retração de Fibonacci. A gente vai ver mais no gráfico, tá? Eu vou abrir o Profit aqui e a gente vai ver lá como usar essas ferramentas. Mas então aqui a gente está tendo um exemplo dessa retração de Fibonacci. Ao mesmo tempo que a retração de Fibonacci ela serve para você traçar até onde uma correção pode ir, a projeção de Fibonacci ela pode ser usada para traçar um alvo de uma operação que você já entrou. Tá? Então a gente tem aqui dois alvos, 100% e 161,8%. Tá? A gente já vai entender como é que funciona, de onde vem esse número aqui, né? Então vamos lá. Como é que a gente usa a projeção de Fibonacci? Ela é uma ferramenta que a gente vai precisar de uma pernada de alta ou de baixa, tá, pessoal? Tudo que eu tô falando aqui para alta, vocês podem usar ao inverso, tá? Ao contrário, para uma pernada de baixa. Então você vai precisar de uma pernada de alta, de um movimento de correção, formando um novo fundo, tá? Então vamos supor, a gente pode até juntar as duas coisas, tá? Então vamos supor que o preço subiu daqui até aqui, começou a corrigir, tá? Neste segundo candle aqui, falei, bom, o preço vai cair e eu quero comprar. Onde é que eu vou comprar? Eu vou lá na nossa ferramenta de retração de Fibonacci e eu puxo daqui até aqui. E ele vai me traçar aquelas duas linhas, que é o nível até onde o preço pode corrigir. Vamos supor que eu tenha comprado, então, naquelas linhas. Comprei na retração de Fibonacci. E agora? Agora eu preciso saber até onde eu vou levar essa operação. Tá? Para isso, a gente tem a projeção de Fibonacci, que é essa ferramenta. Então vamos supor que depois que eu comprei, o preço começou a subir. Tá? Chegou aqui, ó. Formou um fundo. Fundo está formado. O que eu faço? Vou lá na nossa ferramenta de projeção de Fibonacci. Eu clico aqui. Eu arrasto até o topo. Solto aqui. Ele vai traçar uma linha. Só que ele vai ficar com outra linha presa no mouse, tá? Essa outra linha você vai puxar até aqui e clicar de novo. Com isso, ele vai traçar essa linhazinha fininha aqui e essas duas linhas horizontais que são os alvos, aqueles que eu falei, 100% e 161,8%. Mas como é que funciona? 100% do quê? Tá, vamos lá. Se a gente pegar o tamanho dessa pernada aqui, vamos supor aqui que tenha 1000 pontos, tá? Nessa pernada aqui. Deu 1000 pontos, mini índice. Se a gente pegar daqui de baixo até a linha de 100%, também vai dar 1000 pontos. Tá? Ou seja, essa linha de 100% é exatamente o tamanho da pernada anterior. Tá? E, consequentemente, a linha de 61,8% é o tamanho dessa pernada anterior mais 61,8%. É como se a gente voltasse aqui, ó. É como se a pernada anterior fizesse parte dessa sequência de Fibonacci. É como se ela se encaixasse aqui, ó. Tá? Vai, no lugar do 13, fosse aquela pernada. Então, qual que é a pernada anterior? Posterior, né? Qual que é a pernada que vem depois? É este número mais 61,8. E aí a gente tem o 161,8, que é aqui em cima. Então, a projeção de Fibonacci a gente usa para definir
alvos, tá, pessoal? Esse número aqui de 161,8 é muito usado, tá? 100% também o pessoal usa muito, mas o alvo que o pessoal mais usa é esse aqui. Então a gente já entendeu a parte teórica. Tá aqui outra coisa. Quem quiser depois procurar lá no canal do Fabrício, deve estar lá. Então aqui, pessoal, eu tinha até começado já até meio que deu certo aqui, que eu tinha começado a gravação e deu ruim aqui, eu comecei de novo. Então assim, vamos fazer de novo, tá? Então aqui a gente tem o gráfico do mini índice. Vamos supor que eu quero comprar o mini índice. Só que ele subiu muito, tá? E eu estou acreditando que ele vai continuar subindo, mas eu não quero comprar no topo. Então o que eu faço? Eu venho aqui, ó, a gente tem essa ferramenta preço Fibonacci, tá? Ela nada mais é do que a retração de Fibonacci, tá? O Profit mudou o nome, mas é a mesma coisa. Só uma dica antes disso. A gente tem um botãozinho aqui chamado magnético, que nada mais é do que um imã, tá? Para quem não sabe, tá? Quando a gente vai colocar uma linha na tela, a gente pode colocar ela em qualquer lugar, tá? Então vamos supor que eu quero colocar essa linha nesse topo aqui, ó. Nesse topo, tá? É difícil saber, né? Qual que é aquele topo ali e colocar certinho, ó. Sempre fica número quebrado. Então aí você tem que vir aqui, ó. Olhar em cima. Ó, máxima. 365. Aí você tem que dar dois cliques aqui. E em posição. E colocar aqui, ó. 365. Tá. Agora tá perfeito. Tá certinho lá. Só que eu não preciso ter todo esse trabalho, pessoal. Eu venho aqui. Eu clico neste imã. E aí, toda vez que eu for colocar uma linha, ele já vai automaticamente, ó, se conectar aos topos e fundos, tá? Ó. Ele vai ao topo ou fundo mais próximo que está do teu mouse, tá? Ó. Então, se eu quero colocar nesse topo aqui, simplesmente solto e ele já está certinho. Então, essa ferramenta aqui é bem útil, tá? O pessoal que não conhece ela pode começar a usar, que é bacana. E ela a gente vai usar agora, tá? Então, já está apertado ali o botão do imã. A gente vem aqui em preço Fibonacci. E eu quero saber até onde o índice pode cair agora. Tá vendo que ele está caindo? Está fazendo uma correção? E aí, mas até onde que ele vai cair? A gente vem aqui no topo, segura o botão. Segurando o botão, sem soltar, você traz até o fundo do dia, tá? Pronto, soltou. O que ele fez? Ele marcou aquelas linhas lá que a gente tinha visto no gráfico. Ele marcou aqui, ó. 38,2%, 50%, 61,8%. Lembrando, 50% não é número de Fibonacci, mas por ser exatamente metade do movimento, ele é considerado também, né, é usado, né, como ponto de alvo. Então, se eu estou querendo fazer uma compra com intenção de levar a longo prazo, e obviamente, né, esperando que o índice suba, usando a retração de Fibonacci, a gente vai usar essa zona aqui como zona de compra. Obviamente, você não vai usar, não vai puxar só o Fibonacci aqui e quando ele chegar nessas linhas fazer uma compra. Qual que é o pulo do gato? Se você usa outros pontos de suporte e resistência, você pode fazer uma confluência. Vamos supor que eu tenha um suporte aqui, tá? Ele fez um fundo aqui, ó. Supor que você use topos e fundos como suporte. Então tem um fundinho aqui e esse fundinho bate certinho com a linha de 50% do Fibonacci. Então, teoricamente, se você quer fazer uma compra e espera que ele continue subindo, aqui seria um bom ponto de compra, tá? Essa é a maneira correta de se usar esta ferramenta, pessoal. Obviamente que você não precisa traçar do dia inteiro, tá? Eu fiz aqui, ó, do topo do dia até a mínima do dia. É aqui que entra muita confusão de quem usa Fibonacci, tá, pessoal? Porque cada um vai traçar de um jeito, tá? Cada um vai traçar de um jeito. Você pode falar com 10 pessoas que usam Fibonacci, cada uma tem uma teoria diferente, tá? Tem gente que vai traçar desde o dia anterior, tem gente que vai colocar aqui no gráfico de 60 minutos. Vou mudar aqui, ó. E aí vai traçar uma Fibonacci, por exemplo, deste movimento todo aqui, ó. Vamos apagar essa linha. Então eu venho aqui, preço Fibonacci, eu pego deste topo
até este fundo aqui, ó. Pronto. Tá aqui o ponto de compra. Daqui o índice não passa. Ele vai segurar aqui e vai voltar a subir. Entendeu? Então a parte mística dessa coisa é isso, tá? São aqueles números que, né, são meio mágicos, estão na natureza. Então por isso que muita gente acredita. Agora, a parte do Fibonacci aqui de funcionar como suporte e resistência, o que acontece? Vamos supor que, Fibonacci não funciona, tá? Não funciona. Só que a partir do momento que tem muita gente, só um minutinho, só arrumar o gráfico aqui, que tem muita gente que acredita, ó, aqui, por exemplo, a gente tem um fundo aqui. Então eu não vou traçar do dia inteiro, eu vou traçar só dessa parte aqui, ó. Deste topo até este fundo. Ó. Já está chegando, ó, já chegou no nível de 38,2. Para muita gente, aqui já é ponto de compra. O cara que usa Fibonacci, ele já vai começar a comprar aqui. Para quem fez, de novo, né? Aí que entra a parte complicada. Para quem fez essa mesma retração que eu fiz, usando o gráfico de 5 minutos, puxando até aqui, o ponto de compra seria aqui. E aí, por que, que o Fibonacci, né? Isso aqui é a minha opinião. Por que, que o Fibonacci funciona? Porque o pessoal acredita que funciona. Então vamos supor que eu acredite que funciona, tá? Então, ó, não, funciona, o preço vai segurar até aqui, eu vou começar a comprar aqui. E aí, mais um monte de gente pensa igual a mim. Pô, ó, tá segurando ali, vou comprar. É ponto de Fibonacci, retração de Fibonacci, vou comprar. Ó, bateu no 50%. E aí muita gente começa a comprar e o preço realmente começa a segurar. Começa a entrar muita compra ali. E aí o cara que não acredita, que começa a ver, pô, ó, tá vendo? Segurou no Fibonacci. Puta, cara, então ele funciona. E aí é mais um cara que quando chegar na retração de Fibonacci vai comprar também. E com isso, a ferramenta que poderia ser simplesmente, né, uma coisa, que o cara, alguém inventou de traçar o gráfico e ver se funciona, ela começa a funcionar. Assim, pessoal, essa é a minha opinião, tá? Eu gosto de Fibonacci, apesar de não usar para fazer day trade, não uso em gráfico intradiário, mas essa é a minha opinião, tá? Então essa aqui é a maneira correta de você usar a retração de Fibonacci, beleza? A gente já entendeu? Eu não tinha mostrado, tá? Mas o meu gráfico, antes, eu tiro a linha de 0% e eu tiro a linha de 100%. Por quê? Eu quero só ver essa zona aqui, ó, entre 50% e 61%. Como é que você faz isso? Você vem aqui, níveis de Fibonacci, e aí você elimina o que você não quer, tá? Eu não gosto do 38,2, tá, pessoal? E eu vou deixar aqui preenchido. Por que eu não gosto? Porque foi feito um estudo, infelizmente eu não lembro quem foi que fez, de que toda vez que o preço faz uma correção, em 70% das vezes ele vai segurar nas linhas de 50% a 61,8, tá? Pouquíssimas vezes ele segura na linha de 38,2. Então, se em 70% das vezes ele vai segurar nessas duas linhas, por que eu vou usar a outra que não tem, né, que não segura quase nada? Então, o meu Fibonacci ele é assim, a minha retração de Fibonacci é desse jeito. Vou até salvar de novo, aqui ó, definir como padrão, que aí já fica salvo como estava antes. Então, sempre que eu traço uma retração de Fibonacci, é isso aqui que aparece para mim, essas duas linhas, tá? E aí o que acontece? Tem gente que traça Fibonacci de vários gráficos diferentes, vários locais diferentes. Então o cara traçou ali, depois o cara traça aqui também. Então o cara tem um ponto de compra aqui, mas tem um outro aqui embaixo. E aí o cara vai no gráfico diário, por exemplo, ó, e vai traçar o contrário. Ele vai pegar deste fundo até este topo. E aqui a gente já tem mais um Fibonacci traçado. Então aqui começa a complicar a cabeça de todo mundo, pessoal. Mas o que eu queria passar para vocês é isso. O básico é isso aqui. Toda vez que você vê uma pernada de alta, você vai pegar e vai traçar do topo até o fundo para saber mais ou menos onde é o ponto de retração. Beleza? E a projeção? Vamos lá. Esse vídeo está ficando gigante, pessoal. Desculpem, tá? Porque eu falo demais, me empolgo aqui. Então vamos ver a projeção de Fibonacci, como é que a gente usa. Vamos pegar um exemplo aqui que dá para usar.
A gente tem que pegar um topo e um fundo. Tá, por um gráfico de 15 minutos. Aqui, ó, pronto. Vamos lá. Teve essa pernada de alta, teve esse fundo. Esse fundo aqui ainda foi até. O certo seria ser um fundo um pouco menor. Por quê? Vamos puxar aqui a tal da retração do topo até o fundo. Ó, ele rompeu o 61,8. Mas vamos supor que tenha segurado aqui, você conseguiu fazer a compra que você queria aqui e tal. Até onde você vai levar? Vamos lá. Qual é o alvo dessa operação? Vamos deletar. Aqui, ó, a gente tem esse desenhozinho, que é o mesmo do preço Fibonacci, só que com um P. Projeção de Fibonacci. Aliás, eu nem sei como é que tá o meu, a gente já vai olhar agora e eu já ensino vocês a configurar também. Você clica nele, com o imã acionado, você vem até o fundo que você quer fazer a projeção, traça até o topo. Então aqui foi a pernada de alta. Soltei o mouse, tá? Ó, soltei o mouse, ele fica preso aqui com essas linhas. Eu venho até aqui, ó, até o fundo, o próximo fundo, e solto, tá? O que a gente tem aqui agora? Ele pegou essa pernada de alta e ele jogou aqui até o 100%. E pode ver que foi certinho. Ó a parte mística aí ó, do Fibonacci. Ó. Então, essa, vamos ver aqui né, o número em si. Ó, 1.600 pontos. Então, se a gente pegar desse fundo até esse topo, tem que dar mais ou menos isso aí. Ó, 1.600 pontos. Tá? Lembra que eu falei do 161,8? Olha ele lá em cima. Então, se a gente pegar daqui até lá em cima, ó, a gente tem 2.600 pontos. Que nada mais é do que este tamanho mais 61,8%. Tá, pessoal? Então aqui, por exemplo, essas linhas aqui você pode apagar, tá? Eu apago na hora. Níveis. Aqui, ó. Remove, remove, remove. Pronto. Fez a projeção. Ali, teoricamente, né, seria zonas de suporte, resistência. Mas a projeção de Fibonacci ela serve para isso, pessoal. Para você definir alvo da sua operação. Você comprou aqui, em algum momento daqui, até onde o preço pode ir. Pega a pernada anterior, puxa até aqui em cima, traz até o fundo de onde você comprou e solta. Ele vai dar para você 100% de alvo, 1,61% de alvo. Basicamente isso, pessoal. Basicamente isso. E aí, de novo, né? Aí começa o pessoal que usa Fibonacci a cada um traçar isso de um jeito. Vamos dar um exemplo aqui. Ó. Então vamos lá. Índice está caindo no gráfico diário, certo? Até onde ele pode cair? Vamos dar uma olhada aqui, traçando a Fibonacci. Projeção de Fibo. E aí, da onde a gente vai puxar? Já começa a confusão aí. Vamos puxar daqui desse topo até esse fundo e considerar que aqui foi um topo. Ó, 100% dessa queda seria em 101,585. Ah, mas eu não traço assim, eu traço diferente, não sei o que. Beleza. Da onde que você traça? É o problema dessas. É o problema dessas ferramentas, pessoal, que tem. Que não são né, matematicamente exatas, que você pode. Eu esqueci o nome da palavra agora, né? Que você tem que fazer uma interpretação para usar, tá? Então tem gente que vai pegar e vai traçar, vamos supor. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, tem gente que vai falar não, que o índice vai subir. Então vai pegar essa subida aqui, trazer até esse topo e depois trazer até esse fundo. E vai falar, não, o índice vai subir, ele não vai cair. Ele vai subir e o alvo está lá em 125 mil. Ou melhor ainda, está em 136 mil pontos. Entenderam? Então o complicado é isso, pessoal. Como é uma coisa, lembrei a palavra, subjetiva. Como Fibonacci é uma coisa subjetiva que você pode traçar no gráfico diário, no gráfico de 5 minutos. Aí o cara vai no gráfico de 1 minuto lá agora, ó. Cara, puta, olha só, o índice está subindo, e agora até onde ele vai? O cara vai achar um topo e um fundo aqui, o cara vai traçar uma Fibo. Ó, aqui, por exemplo. A gente pode fazer isso aqui agora.
Vamos pegar a retração de Fibonacci, trazer desse fundo até esse topo. O índice não está subindo? Até onde ele pode subir? Ele pode subir até aqui. Depois que ele subir até aqui e começar a cair, a gente pode pegar e fazer a projeção para ver até onde ele pode cair. Beleza, pessoal? Eu sei que eu enrolei muito, fiquei me repetindo muito, mas é porque quis dar o máximo de exemplo para vocês, pessoal, de como que pode ser usado o Fibonacci. Aí a gente tem o pessoal que usa, por exemplo, Fibonacci matriosca. O que é matriosca? Se você colocar no Google aí, você vai ver que matriosca são aquelas bonequinhas russas, gordinhas, né? Geralmente de porcelana, onde você abre ela e tem outra bonequinha igual dentro, um pouco menor. Aí você abre essa um pouco menor, tem outra dentro. O Fibonacci matriosca é exatamente isso. O cara traça um Fibonacci do dia inteiro, ou de um gráfico diário, semanal. Dentro desse Fibonacci, ele vai traçando vários outros, tá? Mais ou menos isso aqui, ó. Deixa eu só. Não, eu já tirei de lá, deixa quieto. Porque o cara pega aqueles espaços vazios que o Fibonacci deixa e ele traça mais um Fibonacci ali dentro. E ali no espaço vazio entre um e outro, ele traça mais um. E aí a sua tela vai ficando com tanta linha de traço de Fibonacci que você não entende nada. Mas o cara que usa isso aí, que estudou, o cara entende. Ele tá assim, se entendendo ali no monte de linha dele. A gente que está começando a usar isso agora, você que é iniciante, você vai se perder. Então, se você quer começar a usar Fibonacci, usa dessa maneira que eu mostrei. E depois você vai estudando e vai avançando e usando mais de um Fibonacci e traçando um no gráfico diário e um no gráfico semanal e um no gráfico de 60 minutos. E aí você vai avançando, mas começa dessa forma que você vai entender bem como é que funciona o Fibonacci e aí, com o tempo, se você gostar, você vai avançando. Então, beleza, pessoal? O vídeo, sei lá com quanto tempo tá, eu vou encerrar rápido agora. Então, o vídeo de hoje foi isso. Um abraço para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, beleza? Um abraço e até mais.